Primeiro, boa noite a todos e todas. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Luanda, pelo convite para participar. Eu acho que a gente vivenciar processos como o que nós vivenciamos, estamos vivenciando aqui no Vale do Ribeira, e a gente poder compartilhar isso, sobretudo com fazedores de cultura, com gestores culturais, dos quais eu tenho o maior carinho do mundo. Eu venho da gestão cultural. Eu fui secretário de cultura no município de Iguape, aqui por 16 anos. Depois fui secretário de cultura em Registro, um município já um pouco maior, por mais 8 anos. E de lá, com as costas já bem marcadas pelo poder público, eu fui para a Fundação Getúlio Vargas trabalhar um pouquinho com políticas públicas em pequenos municípios, como que esses pequenos municípios acessam políticas públicas, sobretudo aquelas dos quais o SEBRAE pode contribuir e tantas outras entidades. E aí foi justamente aí que eu me aproximei um pouco mais do SEBRAE. Hoje eu sou o SEBRAE, hoje eu estou no SEBRAE. O meu papel dentro do Escritório Regional do Vale do Ribeira é justamente um gestor de economia criativa, e eu tenho me sentido muito confortável, né, nesse processo, porque quando a gente vem da gestão, e a gente entende ali na ponta como é que a coisa rola, né, e de que maneira a gente pode, de alguma forma, pensar em alternativas que possam nos proporcionar, no mínimo, mais leveza, né? Que a gente começa a perceber, assim, sabe, como foi importante, e mais do que isso, o fato de eu ter participado da gestão pública durante tanto tempo, hoje também me dá um pouquinho, um olhar um pouco abrangente sobre o processo de construção. E isso tem sido muito importante, como combustível, inclusive, no trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Vale do Ribeira. Eu vou compartilhar com vocês, porque não tenho como falar do Plano Regional de Economia Criativa, né? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o Plano Regional de Economia Criativa do Vale do Ribeira, chama Dá Gosto Ser do Ribeira. Hoje ele tem norteado grande parte do processo de desenvolvimento, sobretudo no tripé artesanato, turismo, gastronomia, e esse daqui tem sido para a gente um... Ai, cara, é até difícil de falar, assim, sabe? Eu vou colocar a apresentação porque vocês vão sacar direitinho, porque eu estou falando... Enfim, estou meio sem saber exatamente, mas eu acho que chegou aí para vocês, né? Gente, só me apresentando rapidamente, falei um pouquinho, mas eu sou historiador de formação, com especialização em História Cultural, gestor, produtor cultural, articulador de políticas públicas da AGV, e hoje analista de negócios e gestor de economia criativa do SEBRAE, Vale do Ribeira. Eu gosto muito de trazer essa frase no começo, porque eu tirei essa frase de um livro chamado Viagem a Portugal, do José Saramago. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer. É uma obra-prima, uma coisa lindíssima e tal. E depois de um problema que ele teve com Portugal, ele faz uma viagem à terra querida, né, que deixou de ser em algum momento por algum motivo, e aí ele volta e escreve Viagem a Portugal, e foi justamente desse livro que eu tirei esse trechinho. Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse: "Não há mais o que ver", sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados não para os repetir, mas para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. Quando se trata do Vale do Ribeira, senhoras e senhores, essa frase, para mim, que eu nasci aqui nessa região, saí para estudar, e por um motivo específico que já eu vou falar, e faz muito sentido, sabe?
porque a gente precisa convidar as pessoas desta região a ressignificar o seu olhar acerca do seu próprio território. Antes mesmo de falar do Plano Regional de Economia Criativa, antes mesmo desse termo existir, essa região que eu vivo aqui passou por um intenso e muito especial processo histórico, que vem, obviamente, desde os primeiros homens que andaram por esse território, né? A gente está falando dos pescadores-coletores, né? E os remanescentes que esses pescadores-coletores deixaram ao longo da sua passagem, hoje estabelecem para a gente processos que são muito importantes quando se leva em consideração o Vale do Ribeira. Primeiro que os vestígios que foram encontrados na nossa região aqui remontam a algo entre 7 e 10 mil anos. Homens, grupos de pescadores-coletores já migravam pela região do Vale do Ribeira. A gente tem documentos importantes com relação a isso. Primeiro são os sambaquis, em dois tipos específicos, né, os fluviais e os marítimos. Os marítimos, obviamente, como o nome já diz, estão exatamente na faixa litorânea, Iguape, Ilha Comprida, Cananéia, né, e os fluviais ao longo do Rio Ribeira, que vai desde a sua foz em Iguape, né, até a divisa com o Paraná lá em cima, mas sobretudo no Alto Ribeira, uma localidade chamada Iporanga, hoje é conhecida como a capital das cavernas, a maior concentração de cavernas do planeta, a gente encontra em Iporanga, né, a maior boca de caverna do mundo, enfim, é um assombro, né, o PETAR, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que fica no Vale do Ribeira, na região do Alto Ribeira. Então, esse processo de ocupação humana aqui na região deixou remanescentes muito importantes, como os próprios sambaquis, né? A gente tem aí hoje aproximadamente 140 sambaquis conchíferos, que são aqueles que remontam ao nosso paleolítico, né? Aqui no Vale do Ribeira. Pesquisas da doutora Maria Cristina Scatamáquia, do MAI, da USP, vários outros pesquisadores trabalhando nesse sentido aqui e trazendo à tona informações absolutamente importantes. Aí, como é possível isso nos dias de hoje? Aí começa a entrar alguns elementos como o nível de preservação que ainda está estabelecido aqui na região. Já já a gente vai entender por quê. Aqui alguns exemplos de sambaquis encontrados na nossa região, né, os fluviais e os marítimos. A gente vê esse daqui de cima, é um sambaqui que foi encontrado aqui em Iguape, parece um morro, né? No slide anterior, a gente vê esse daqui, imagine aquele morro cortado ao meio, né? O que a gente vê num sambaqui é justamente os estratos do seu processo de construção ao longo da história. Então, a gente consegue entender se as populações que ficaram naquele lugar durante um determinado período, o que é que eles comiam, porque a gente encontra no sambaqui restos desses alimentos, né? As ossadas de animais, se eles já tinham um ritual de enterramento ou não, conexão com o sagrado, enfim. O próprio sambaqui é um documento absolutamente importante. Gente, vou dar uma adiantada aqui. Ó, esse personagem aqui, ele começa a ser bastante importante para a gente, e vocês vão entender lá na frente por quê. O nome que foi dado a essa peça chama-se Ídolo de Iguape. Ele foi encontrado por um naturalista alemão chamado Ricardo Krone, que desenvolveu pesquisas aqui no final do século XIX, começo do século XX. E essa peça foi encontrada num sambaqui conchífero chamado que ele deu o nome de Sambaqui do Morro Grande. E aí começam os problemas. Ele foi encontrado num sambaqui conchífero. Ou seja, a gente está falando de povos que transitaram por aqui algo em torno entre 7 e 10 mil anos. Não tinham tecnologia suficiente para esse tipo de trabalho. Eles eram pescadores-coletores, eles não tinham conhecimento nem de arco e flecha, para vocês terem uma ideia, nem de instrumentos de caça. Aí essa peça começa a figurar como algo bem intrigante aqui.
Quando eles estudaram a peça, a original dela está no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Aqui embaixo tem uma foto minha de alguns anos atrás. Eu estou com a original e eu participei da equipe que montou a exposição Brasil 500 anos na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, e eu tive a oportunidade de pegar nele pela primeira vez. E essa peça foi começando a desvendar um processo aqui para a nossa região, muito, muito, muito desconhecido até pouco tempo. Nos testes de datação dessa peça, ela apontou para 9.000 anos. Ou seja, não haviam comunidades, não haviam grupos humanos no litoral brasileiro há 9.000 anos que tivesse tecnologia suficiente para desenvolver um trabalho como esse, né? Sobretudo no sul do país. Perfeito. Como essa peça de 9.000 anos foi parar num sambaqui conchífero? E aí é que começa mais uma intrigante pesquisa, foi quando eles desenvolveram a pesquisa sobre o material, e apontou para uma pedra, para um tipo de pedra, de material, pedra gneiss, é uma forma de pedra gneiss, que não existe aqui no Vale do Ribeira, mas é absolutamente abundante nas montanhas andinas. Ou seja, nós estamos falando de uma peça que muito provavelmente é uma prova da existência do que a gente conhece hoje por caminho de Piabiru, ou seja, um caminho que vinha lá da região de Cusco, para você ter uma ideia, e com base num mito que chama o mito da Terra Sem Males, né? Eles migraram em direção ao lugar de onde o sol vinha, né? De onde o sol nascia, e eles acabaram desenvolvendo um caminho que foi importantíssimo para distribuição de culturas diferentes, sobretudo no sul, sudeste do Brasil. Grande parte das comunidades indígenas hoje encontradas aqui, ou encontradas aqui há 500 anos no momento do contato, tinham sido formadas a partir de grupos que evoluíram, não sei se eu gosto muito desse termo, mas evoluíram a partir desses contatos com esses grupos. O caminho de Piabiru, ele vinha por 3.000 quilômetros, chegava, o seu tronco principal, né? Chegava a uma cidade que hoje é ali no centro do Paraná, já já eu vou lembrar o nome da cidade, mas dali daquele momento, ele se ramifica em dois eixos principais. Um que vai para Laguna, em Santa Catarina, atual Laguna, em Santa Catarina, e o outro que vai para Cananéia, que é uma cidade aqui da nossa região. Ou seja, a gente consegue já entender um pouco da dinâmica da ocupação do Vale do Ribeira a partir do momento que a gente entende esses processos que se estabeleceram nos períodos pré-contato. Esse cara é o Ricardo Crone, que fez essa pesquisa. Encontrei documentos incríveis sobre as pesquisas. Essas imagens que vocês veem aqui embaixo, elas são justamente do momento em que ele encontrou a Caverna do Diabo, que é uma caverna, maior caverna do Brasil, né? Uma caverna imensa e tal, que fica aqui no município de Eldorado, aqui no Vale do Ribeira, e foi no momento em que ele teve contato com a caverna, e obviamente que encontrou diversos vestígios de presença humana na caverna que antecederam, né? Algumas das suas pesquisas estão disponíveis no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo e são um primor para se entrar em contato. Passando já para o momento do contato, gente, a gente está falando de uma região como o Vale do Ribeira, que é limite do Tratado de Tordesilhas, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, Iguape e Cananéia são os nossos dois primeiros núcleos de povoamento, né? E vocês podem ver que esses dois lugares estão exatamente no limite do Tratado de Tordesilhas em um período que a gente não tinha GPS, né? Ou seja, para vocês terem uma ideia, Martim Afonso esteve em Cananéia, ficou 40 dias aportado em Cananéia, colocou uma missão que caminhou pela região ali por volta de quase 30 dias, né?
e eles não conseguiram evidências de que aquele território pertencia ao lado português do processo. Por isso que ele sobe um pouco mais e finca a bandeira em São Vicente. São Vicente é a primeira vila oficial, né, com bandeira portuguesa fincada. Cananéia figura hoje na historiografia brasileira como o primeiro núcleo de povoamento, que se deu a partir da chegada de um degredado português de nome Bacharel Cosme Fernandes, que empreendeu ali em Cananéia, quando ele foi deixado, acredita-se que ele tenha sido deixado ou em 1498 na missão de Duarte Coelho, ou em algumas outras, Bartolomeu, enfim, não se tem a data exata da chegada desse degredado aqui, mas acredita-se que esteja aí algo entre 1498 e 1508, tá? Muita gente estudando esse cara. A gente não tem evidência nem ainda do porquê ele foi condenado ao degredo, né? Algumas pesquisas apontam para o fato dele ter sido descoberto cristão novo, né, num mundo onde não ser cristão era um crime, né, não muito diferente de hoje, inclusive, mas enfim. Naquele momento ele foi condenado ao degredo e deixado numa ilha que é muito conhecida, que chamava Marataíma. Hoje a gente está falando da Ilha do Cardoso, um ponto turístico importantíssimo da cidade, mas foi ali que o cara foi deixado e começou a criar em Cananéia uma espécie de entreposto, e ele começou a trabalhar com os grupos indígenas que viviam ali, fundou o primeiro povoado em Cananéia. Cananéia é um primor de cidade, com patrimônio histórico lindíssimo, paisagens impressionantes, né? Aqui a gente está vendo um pouco, essa igreja aqui é a igreja de Cananéia, que é Seteiras, né? Onde a gente consegue perceber a importância que a igreja tinha, inclusive na proteção das pessoas que viviam ali no entorno. Aqui o marco do Tratado de Tordesilhas, que foi colocado algum tempo depois e demarcou exatamente onde passava, né, a linha do Tratado de Tordesilhas. E aí a gente começa a perceber o surgimento de novos núcleos, como o de Iguape, que também foi fundado pelo Bacharel Cosme Fernandes. E aí vocês veem que Iguape é um grande largo, né, ali o centro histórico de Iguape. Eu não sei se alguém que está na sala conhece Iguape. Se não conhece, deveria conhecer, porque aquela cidade é um escândalo de linda, né? Mas você está ali no centro de Iguape, você está num grande largo, e todas as ruas que dão acesso ao mar, né? Aqui, ó, eu estou me referindo a essa imagem aqui de baixo, tá? Esse é o primeiro arruamento que a cidade teve durante o processo de fundação. E aí a gente vê aqui o mar, as pessoas chegavam pelo mar, todos os acessos que dão para o mar são de ruas muito estreitinhas, bem estreitinhas, o que fez com que a historiografia estabelecesse em Iguape um dos poucos remanescentes de cidades cujo arruamento foi criado para a proteção da sua população, né? No caso de ataques, por exemplo, a vila, eles fechavam as entradas, por isso que as ruas de entrada eram tão estreitinhas, e a população ficava protegida ali no centro. Histórias fantásticas permeiam esse momento. A região passou por 2 ciclos econômicos importantíssimos, o do ouro e o do arroz. O do ouro trouxe as primeiras levas de africanos escravizados para cá, que deu origem hoje a uma região que tem a maior conjunto de comunidades tradicionais quilombolas do estado. Só aqui no Vale do Ribeira são 26 comunidades quilombolas reconhecidas pelo estado, e obviamente reflexo de um processo histórico tão intenso como esse, tanto durante o ciclo do ouro como o ciclo do arroz. As lendas, os mitos que surgiram com relação a esses processos. O arroz foi o grande Fausto da nossa região, e é aqui que as coisas começam a ficar sérias, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Vocês já devem ter ouvido, em algum momento, que o Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo. Eu não sei se vocês já ouviram. Pois eu passei a vida inteira ouvindo isso. Eu e todas as pessoas que aqui vivem. A gente ouviu
na sala de aula, a gente ouviu em casa, a gente foi criado na perspectiva de entender que desenvolvimento é que que a gente poderia sucesso, que a gente poderia progredir exclusivamente partindo desse lugar, saindo daqui. Como é que a gente consegue entender que esse discurso surge numa região cuja história é tão rica? Esse momento é importante para a gente entender isso. Gente, o ciclo do arroz acaba mais ou menos ali quando surgem as primeiras lavras de ouro nas Minas Gerais. Os bandeirantes descobrem as Minas Gerais, as lavras de ouro dali da região do Vale do Ribeira já estavam entrando em processos de escassez. Eles migram para Gerais, né, como quase toda a população masculina desse país, foram para as Minas Gerais, e a gente sente o nosso primeiro declínio econômico, até que surge, aí em meados do século XVIII, o nosso segundo ciclo econômico, que foi o ciclo econômico do arroz. No auge do nosso ciclo econômico do arroz, gente, a gente tinha aí, a gente vivenciou isso em 1800, entre 1820 e 1850, a gente está falando do auge do ciclo do arroz na região. Saíam 7 navios carregados de arroz do porto de Iguape toda semana, para vocês terem uma ideia, para todas as partes do mundo. Iguape, o Vale do Ribeira, ganhou o prêmio de melhor arroz do mundo em Turim, numa feira agropecuária em Turim, no final do século XIX. Iguape, que era onde o porto estava, né, era a cidade portuária da região, tinha casa de ópera, gabinete de leitura, vice-consulado português, estava em franco crescimento. O Vale do Ribeira pipocava, para vocês terem uma ideia, nesse período, das 10 grandes fortunas do estado de São Paulo, 6 eram de fazendeiros daqui do Vale do Ribeira. A gente está falando de Eurico Moutinho, um cara que chegou a ter 30 engenhos de arroz ao longo do Rio Ribeira, para vocês terem uma ideia. Ou seja, era uma região que estava em franco crescimento e em pleno desenvolvimento. Até que, ó, só para vocês entenderem, geograficamente, ó, esse daqui é o Rio Ribeira, tá vendo? Esse que eu estou marcando aqui é o Rio Ribeira de Iguape, o único rio do estado de São Paulo que deságua no oceano, para vocês terem uma ideia. Ele nasce no Paraná, corta o Vale do Ribeira todo, né, como o próprio nome já diz, e deságua no oceano em Iguape. O porto ficava exatamente em Iguape. Aqui, ó, ficava o porto. Ele ficava protegido, essa faixa de areia que vocês estão vendo aqui na frente é a Ilha Comprida. É uma cidade incrível que tem aqui na nossa região. São 75 quilômetros de praia e 4 quilômetros de largura. Um remanescente lagunar impressionante, um viveiro de animais marinhos, um negócio impressionante. Enfim, o porto ficava aqui em Iguape, ou seja, todas as embarcações que desciam o Rio Ribeira com arroz para o porto de Iguape, eles chegavam nesse ponto aqui, que era muito próximo do centro da cidade, eles podiam ver as torres da basílica, da igreja, mas tinham que navegar mais 70 quilômetros de rio, sair na Barra do Ribeira, onde o Rio Ribeira deságua, entrar na Barra de Capara, que separa Iguape de Ilha Comprida, para poder chegar no porto em Iguape. Os caras milionários, ricos na época, entenderam que esse percurso levava tempo, dinheiro, fora os perigos, e pediram autorização para a coroa, para o imperador, na época, para abrir um canal ligando o Rio Ribeira ao mar, aqui o Rio Ribeira ao mar, 70 quilômetros antes da sua foz. Um canalzinho de 2 metros de largura por 2 de profundidade, aberto com mão de obra escrava. Primeira grande obra hidráulica do estado de São Paulo, tinha tudo para ser um sucesso. Descarregariam o arroz aqui e, obviamente, que em barcaças, né, de mais ou menos 1,5 metro de largura, esse arroz era levado para o porto, aqui, direto para o porto, evitando que as embarcações precisassem dar toda essa volta. A ideia, no começo, parecia bem interessante. Acontece, porém, que até eu, que sou mais idiota, cortaria caminho, né? E o Rio Ribeira de Iguape teve uma forma de chegar no mar 70 quilômetros antes da sua foz.
E ele o fez assim. Esse canalzinho, gente, de 2 metros de largura, que foi aberta aqui na nossa região entre 1850 e 1860, 1840 e 1860, hoje, para vocês terem uma ideia, esse canal ele tem 250 metros de largura. Todo o sedimento que a água arrancou na passagem dela, ela depositou exatamente onde os navios precisavam trafegar para atingir o porto de Iguape, que ficava aqui. Ó. Todos esses bancos de areia que vocês estão vendo que hoje se transformaram em manguezais, foram formados por sedimentos que a água arrancou na passagem. E o porto de Iguape, a única porta de entrada e saída de produtos da nossa região, a única maneira dessa região se conectar com o restante do mundo, fecha em 1860. A gente só se reconecta com o restante do país com a abertura da BR-116 em 1959. Então, esta região que era absolutamente promissora e que tem uma história incrível ligada a esse período, se isola total e completamente, geográfica e economicamente, do restante do país. E, a partir daí, o discurso que surge nos municípios do Vale do Ribeira, que compunham esse território que ficou isolado do restante do país, o discurso é: tem que ir embora daqui para ser alguém, tem que ir embora daqui para prosperar, tem que ir embora daqui, aqui ficou para trás, a região mais pobre, mais pobre, mais pobre, e isso, minha gente, permeou os nossos ouvidos até hoje, para vocês terem uma ideia. Ou seja, a gente tem hoje um dos maiores patrimônios edificados do início do processo de colonização, para vocês terem uma ideia, em Iguape. Só em Iguape são 300 imóveis de pedra e cal, tombados a partir do emprego dos métodos construtivos arcaicos portugueses de pedra e cal. Cananéia são 200 imóveis, Iporanga mais 100 e tantos imóveis, ou seja, o Vale do Ribeira tem um acervo arquitetônico do início do processo de colonização primoroso e preservado. Bens naturais, nós somos a maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada do planeta, aqui, para vocês terem uma ideia. Bens imateriais, obviamente que uma região que se isola, ela se protege culturalmente. Então, a gastronomia, né, a culinária, o artesanato, a nossa fala, a comida, o jeito de se relacionar com a natureza, esse jeito cantado que vocês estão vendo na minha fala, tudo isso surge na perspectiva desse processo de proteção, entre aspas, que essa região passou. E os bens arqueológicos, que são lindíssimos e os mais diversos. Enfim, a gente consegue entender esse potencial como fundamental para um processo de desenvolvimento nos dias de hoje, certo? É difícil de a gente entender que uma região que tem um patrimônio arquitetônico, histórico, edificado e preservado nesse nível, bens naturais preservados nesse nível, bens imateriais preservados nesse nível, né? É difícil de a gente entender que esse lugar deve ser incrível para turismo? Não. Muito provavelmente não. Não deva ser difícil. O problema é que todos os programas de desenvolvimento que foram empregados nesta região ao longo de todos esses tempos levou em consideração esses remanescentes do processo de isolamento, mas nunca levou em consideração o impacto do discurso nocivo sobre o próprio território em cima das próprias pessoas e como é que essas marcas são levadas em consideração. Vocês imaginem como é que é possível a gente falar de turismo, desenvolvimento, de empreendedorismo. Imaginem para o Sebrae falar de empreendedorismo numa região onde as pessoas são educadas a se sentir inferiorizadas em razão do seu próprio território. A gente precisou ouvir de políticos, desses, né, políticos que sobem palanque aí de tanto em tanto tempo, porque essa é a região mais pobre do estado de São Paulo, com o menor IDH do estado de São Paulo e blá, blá, blá. Como é que você consegue pensar na possibilidade de construir sonhos ou de acreditar
que é possível prosperar em um lugar onde só notícias negativas, abordagens negativas são trazidas, ainda mais permeada por essa roda do consumo absurda, né? Porque eles consideram comunidades quilombolas comunidades miseráveis. É isso que um formulário de IDH considera. Mas se você vai agora numa comunidade tradicional quilombola, você vai bater lá na casa da Dona Maria Isidoro, que é a líder comunitária aqui do quilombo, aqui em Registro. A Dona Maria Isidoro tem a cozinha dela de chão batido, o fogão é a lenha, mas a primeira coisa que ela vai falar para você: eita, Carlinhos, vamos comer. E vai colocar aquela mesona, cara, com o que há de melhor da tradição caiçara, ela vai colocar. A gente começou a entender, há pouquíssimo tempo atrás, que nós fomos levados a acreditar que nós éramos de uma região pobre, de uma cidade pobre, de um território pobre, sem nunca ter visto uma criança dormindo na rua, sem nunca precisar margear rio fedendo a esgoto, sem nunca precisar andar pendurado em ônibus e metrô. Aqui eu moro num bairro longe do centro aqui de Registro, e trabalho lá no centro, no Sebrae, lá no centro. Eu nunca consegui ouvir 2 músicas inteiras no meu carro, da minha casa até o meu trabalho. Se isso não é qualidade de vida, o que é? E como é que a gente começa, a partir daí, a entender que essas questões precisam ser colocadas na conta quando a gente fala de desenvolvimento? Quando a gente fala de desenvolvimento territorial, sobretudo, e a gente esquece de levar em consideração esse tipo de abordagem com a população. Crescimento territorial que dissocia a impressão do próprio morador, do seu próprio território, do processo de desenvolvimento, ele é burro, ele é ineficaz, ele é mentiroso, como muitos que a gente viu. Aqui, o governo do estado de São Paulo, há alguns anos atrás, lançou um programa chamado Vale do Futuro. Eles investiram R$1 bilhão na nossa região. R$1 bilhão em asfalto. Se você perguntar para mim quanto desse dinheiro foi investido em ação educativa, 0. Nada. Como é que você pensa em desenvolver um território que se preservou às custas de um processo de isolamento, que provocou marcas profundas na sua população quando se trata de autoestima, e que agora a gente quer desenvolvê-lo, mas não leva esse histórico em consideração? Ignora completamente a forma como isso bateu nas pessoas. E para a gente enxergar a oportunidade, sem a gente ter um olhar mais aprofundado acerca do nosso território, e aí nós brasileiros podemos falar muito bem disso, né? Porque a educação brasileira é uma beleza, né? A gente ainda recebe até hoje o reflexo de uma educação tacanha que foi estabelecida durante o período militar, mas a gente está falando de uma educação que a gente fala do Rio Nilo em sala de aula e do surgimento das cidades egípcias, mas a gente não fala do Rio Ribeira e o surgimento das cidades aqui da região. Os alunos, eles estudam mitologia grega, mas eles não falam das histórias, dos mitos do seu próprio território. Quando a gente começa a perceber que ações educativas precisam estar acontecendo ao longo de processos que estão relacionados a desenvolvimento, sobretudo de infraestrutura, aí a gente cai por terra toda e qualquer possibilidade que a gente tem de fazer ou de promover um crescimento respeitoso. Basta a gente ir em algumas cidades, ali mineiras, algumas cidades do litoral carioca, por exemplo, que também sofreram processos de isolamento, se preservaram em razão disso, e a gente viu o dinheiro do investidor chegar antes da população entender a importância que aquilo tinha. A população foi educada a acreditar que aquilo era uma porcaria, que aquilo era sinônimo de pobreza, que a gente tinha que morar em casa velha obrigatoriamente e aguentar goteira em cima da cama, né? E tudo que uma população de um lugar como esse, quando é educada dessa forma, quer é vender aquilo urgentemente e comprar sua casinha de laje na periferia.
seja lá como for. Né? Então, hoje, para o Vale do Ribeira, foi fundamental, a gente foi praticamente obrigados a levar isso em consideração para que a gente não ficasse repetindo erros. Eu trouxe para vocês aqui um videozinho agora, que vocês vão ver bem rápido, eu sei que a gente tem pouco tempo, é uma pena, mas eu trouxe um videozinho que mostra muito esse exemplo de, a partir do momento em que você é levado a entender melhor a história, as culturas do seu próprio território, você passa a enxergar oportunidades aonde há poucos minutos você não conseguia enxergar absolutamente nada. Né? E a gente começa a entender que a educação patrimonial, a ação educativa, ela precisa estar presente dentro de qualquer processo de desenvolvimento. Esse exemplo é uma delícia, eu gosto muito dele, porque ele tem muito a ver com o nosso território também. Aqui a gente produz cerâmica, a gente também é um território com uma beleza exuberante e tudo mais, mas a população aqui, nesse caso especificamente, jovens, inclusive, eles perceberam que eles poderiam usar a tradição, acoplar ela a um suporte tecnológico, transformar isso num novo produto e mudar a vida dos ceramistas daquele lugar. E olhem isso, que delícia! É a economia criativa que chama? Essa coisa de você entender a dinâmica histórica e cultural do seu território e, a partir daí, promover inovação é a essência do que a gente acredita hoje que seja economia criativa. Entretanto, o estímulo a isso está ligado diretamente ao processo de entendimento do nosso próprio processo histórico, da construção do processo cultural, né? Então, hoje, para regiões como o Vale do Ribeira e diversos municípios, certamente da região onde vocês estão, né? Como é que a gente consegue fazer com que esses discursos que estão relacionados à roda do consumo, né, e a possibilidade sempre de a gente exaltar o quintal do vizinho, né, como mais produtivo que o nosso, ele precisa ser contemplado em trabalhos que levem em consideração a ação educativa, né? Hoje para nós, tem feito muito sentido. Para vocês terem uma ideia, o Sebrae, a partir do momento que entendeu isso, foi justamente o momento em que houve o contato
com a Garimpo de Soluções, que é uma empresa de atuação global em economia criativa. Vocês já devem ter ouvido falar da Cainha, da Ana Carla Fonseca, e a equipe dela, né? A Cainha é uma referência, né, para o país, para a gente aqui, sobretudo. A Cainha esteve aqui na nossa região, a gente rodou 13 mil quilômetros ao longo de 4 meses, mais de 200 entrevistas em profundidade, e a partir daí, o que a gente chama de economia criativa, ele foi embalado em um plano muito especial que tem sido combustível para a gente no nosso dia a dia. Entretanto, a gente precisa levar em consideração que aqui, no nosso caso, três segmentos ou setores criativos especificamente foram contemplados num primeiro momento nesse plano: culinária e gastronomia, artesanato e turismo cultural. A gente só não imaginava num primeiro momento como que esse trabalho de ressignificação da relação da população com o seu próprio espaço ia reverberar, por exemplo, no fomento e na manutenção das tradições de cultura popular identitárias, por exemplo, ou na própria produção audiovisual. A gente tem visto aqui grupos coletivos de audiovisual trabalhando exclusivamente o registro e com base numa ação e numa abordagem muito interessante acerca do próprio olhar deles, né, na tentativa de romper com o discurso de pobreza. E o que é mais legal é que isso tem acontecido naturalmente, como reflexo de um processo de abordagem mais educada, mais sensível que a gente passou a fazer com a população, a partir do momento que a gente lembrou, né, ou levou em consideração que aquelas marcas profundas que foram produzidas na autoestima delas ao longo do seu processo de formação precisavam ser levadas em consideração de fato. Isso era uma necessidade presente. Pensando nisso, eu trouxe o exemplo do artesanato para vocês, tá? O Vale do Ribeira, gente, é uma região de presença, basicamente, de caiçaras, quilombolas, indígenas, ribeirinhos. Grande parte do artesanato tradicional identitário, ele se estabelece nesse universo. Essa daqui é uma amostra de artesanato que o Sebrae aqui do Vale do Ribeira comprou, adquiriu. Eu fiz a curadoria, inclusive, dessa exposição, e a gente comprou essas peças. Hoje nós temos uma exposição permanente dentro do Sebrae aqui, para que as pessoas tenham acesso, inclusive cada peça leva um QR Code onde a pessoa pode ter acesso imediatamente aos contatos, telefone do artista que fez aquela peça, do artesão que trabalhou naquilo. Isso daqui é uma amostragem do artesanato tradicional, para vocês terem uma ideia. Aí, o Sebrae pensou num programa local para artesanato. E a gente precisava construir esse programa. Porque a gente tem os programas de desenvolvimento do Sebrae, que são gerados, alguns no Sebrae Nacional, alguns no Sebrae São Paulo, e são espalhados por toda a região. E essa abordagem diferenciada, relacionando-a com o território, é uma responsabilidade exclusivamente do escritório que está levando aquilo em consideração. Então, a gente precisava entender como que era essa dinâmica do artesanato e do trabalho manual, né? E de que maneira, o que é que estavam produzindo, quantos eram, como é que estão. Eu trouxe para vocês o exemplo da nossa primeira abordagem com eles. Para vocês terem uma ideia, nós promovemos isso em Iguape, Ilha Comprida, com um total de 54 artesãos participantes. Hoje, no programa de artesanato do Sebrae, 2 anos... não tem 2 anos ainda, gente. 1 ano e 8 meses depois, a gente tem aproximadamente 500 artesãos envolvidos no processo. Como é que isso se deu? Nesse primeiro momento, a gente desenvolveu uma trilha com base num processo de escuta. Eu viajei
pelas cidades, promovia reunião com artesãos em parceria com os municípios, com as prefeituras, e tentava ouvir deles quais eram as demandas. A partir dessas demandas, a gente criaria a trilha específica para o pro programa de qualificação e desenvolvimento do artesanato aqui do Vale do Ribeira. Isso se deu de uma maneira bem intensa, obviamente. A gente aplicou diversas metodologias para entender, né, ao longo desse diagnóstico, para entender quais eram as dores, o que é que eles pensavam, o que é que eles estavam produzindo, como é que eles se relacionavam com a gestão do artesanato enquanto negócio, né? Como é que essas coisas estavam se desdobrando. Algumas confirmaram algumas das nossas expectativas, outras a gente ficou bastante surpreso, né? Aqui está um pouco da trilha que nós desenvolvemos para eles com base nas suas deficiências, né? Naquelas apontadas por eles mesmos, né? E aí eu queria mostrar para vocês rapidamente isso, para vocês terem uma ideia de como a ação educativa é importante e de que maneira o discurso nocivo que são levadas sobre o território às pessoas interferem nesse tipo de abordagem. Eu fiz uma reunião com os artesãos de Ilha Comprida. Como eu falei para vocês, Ilha Comprida é uma cidade que só tem 75 quilômetros de praia, sem uma pedra no caminho. Você pode ir de carro de ponta a ponta da praia sem uma única interrupção, para vocês terem uma ideia, né? As pessoas que vão para Ilha Comprida, elas vão para ver golfinho, elas vão para ir à praia, elas vão para fazer trilha em duna, é para isso que as pessoas vão, né? A Ilha Comprida. E esses daqui são os trabalhos que eu pedi para que artesãos da Feirinha de Artesanato de Ilha Comprida levassem para mim no nosso primeiro encontro. E aí eu pergunto para vocês, o que é que esses artesanatos estão contando? Que história esses artesanatos estão contando? O que é que eles falam sobre a vida das pessoas que vivem aqui e de que maneira eles dão a possibilidade da pessoa que adquiriu contar a história da sua viagem? Seja lá para quem for ou em que momento for. E a gente percebeu que grande parte das referências, sobretudo para os trabalhos manuais e até mesmo no artesanato tradicional, a gente já via algumas interferências disso, das pessoas caírem na vala comum porque entendem os seus próprios atrativos, o seu próprio território, o seu próprio saber como algo inferior. E aí a gente começa a perceber que esses reflexos são muito nocivos. Porque quem compra artesanato não compra porque precisa. Quem compra artesanato compra porque deseja. Qual é o segundo passo depois que a gente adquire algo que a gente deseja? Depois, conseguir aquilo que eu queria tanto. Qual é o segundo passo antes de eu querer outra coisa? É eu me exibir com o que eu consegui. Qual é a possibilidade que as pessoas que adquiriram esse artesanato tinham para falar que elas foram para uma região onde tem ninhais incríveis de guarás, para falar de uma região que 90% é área de proteção ambiental, para falar que ela foi para uma região de 75 quilômetros de praia que nunca na história teve uma única praia imprópria para banho, nunca na história, que é o maior remanescente de Mata Atlântica preservada do planeta, que tem culturas tradicionais, que a música tocada é o fandango, a rabeca, a viola, é isso que está no contexto, e como é que isso se expressa nesse artesanato. Vocês perceberam que esses artesãos, eles são levados a cair na vala comum porque eles se desconectam da sua própria história a partir do momento em que os programas de desenvolvimento não levam em consideração a ação educativa? E depois de falar com eles sobre a história da região, a importância que isso tinha e como essa história poderia ser inspiradora para produtos e serviços, eu dei 10 dias para eles apresentarem novos trabalhos inspirados nessa história. E olha o que eles me trazem. Os mesmos artesãos que fizeram os trabalhos que vocês viram no slide anterior.
Você começa a ver a presença do papagaio da cara roxa, das aves aqui da Mata Atlântica. Você começa a ver a referência dos ícones religiosos, a questão do mar, da abordagem. E aí, gente, começa a surgir inúmeros trabalhos nesses grupos, exclusivamente inspirados pela própria cultura e história local. A gente descobriu a roda? Lógico que não. Mas a gente tem tentado, a partir da percepção desse processo, essa moça aqui, essa pessoa que faz esse trabalho, isso daqui é biscuit, tá, gente? Para você ver como o exemplo ele vai de ponta a ponta, assim. Mas ela tinha uma barraquinha em Ilha Comprida que vendia os trabalhos de biscuit dela, e ela vendia Mickey, Minnie, ela fazia os ursinhos carinhosos para vender na Ilha Comprida, né? Falava, Jorge, quem é que vem aqui e vai voltar para casa da Ilha Comprida e vai comprar um Mickey, uma Minnie aqui? Essa gente vai para Disney, desgraçada. Né? Como é que a gente consegue estabelecer um nível de relação das pessoas com o seu próprio território a ponto delas entenderem que esse território é especial? Ai, que desafio, né, cara? Você conseguir contribuir para que as pessoas entendam que é especial aquilo que para elas soa comum, banal, cotidiano. Então, gente, pensar em fomento à economia criativa e a gente não levar em consideração ações educativas começam a pôr por terra algumas das nossas possibilidades. A partir da ressignificação do olhar deles e dos referenciais para a produção artesanal, a gente criou o Espaço Criativo da Agosto Cerdo Ribeira. Eu itinero pela região inteira em eventos dos mais diversos municípios, e o Sebrae leva o Espaço Criativo da Agosto Cerdo Ribeira, que é composto por 30 artesãos, que a gente faz uma curadoria sempre um mês antes de cada festa. A gente faz a curadoria para ver quem são os 30 artesãos que vão para aquela festa, quem são os 30 que vão para outra. A gente tem aí aproximadamente 480, quase 500 artesãos hoje envolvidos nos nossos programas, né? E a gente vai fazendo a seleção e a gente vai levando esses artesãos para exercitarem o processo, não só deles ouvirem o público, mas deles entenderem também que a sua produção ela precisa estar relacionada com o seu território. A única forma de a gente fazer isso é criando esses coletivos e proporcionando a possibilidade deles começarem a criar coisas juntas, a fazer coisas juntos, a entender, a trazer referências um para o outro do que ela via, do que a avó fazia, do que, né? E a gente começa a ver o trabalho deles se incorporando de uma maneira absolutamente importante. Eu vou voltar nesse slide novamente por conta dessa peça aqui, né? Eu falei para vocês que ela fazia biscuit e que ela fazia mini. Foi um desafio ela entender que o bananeiro, ela começou a fazer os cachinhos de banana, o palmito, o pé de palmito, o criador de abelha, e aí ela começou a trazer personagens, o caiçara, o pescador, no seu trabalho. O efeito que isso produziu nas suas vendas, lá, numa feirinha de artesanato na Ilha Comprida, foi uma coisa impressionante. Ela falou, Carlinhos, como que eu não conseguia ver isso antes? Falou, porque a gente é educado a entender o nosso território como inferior, né? Processos de desenvolvimento geralmente trazem sempre referências externas, né? Nunca trazem as referências que estão ao alcance dos olhos, ao alcance das mãos, e obviamente que isso interfere naquilo que a gente produz. E aí, depois que ela entendeu isso e ela transformou completamente a produção dela, eu lancei um novo desafio. Falei, Georgia, como é que agora você vai trabalhar no seu artesanato sustentabilidade? Gente, essa mulher me aparece algum tempo depois, produzindo peças
que ela ainda usava técnicas do momento em que ela trabalhava com o biscuit, mas ela desenvolveu uma massa com borra de café. E hoje ela faz peças de borra de café e já está distribuindo para o Brasil inteiro. A gente fez uma parceria dela com uma panificadora, para uma padaria aqui de Registro, para vocês terem uma ideia. A dona da padaria ficou tão maluca porque toda a borra de café produzida na padaria, uma padaria grande, movimentada e tal, a padaria ela separa, às sextas-feiras a Georgia passa lá e a Georgia produz as peças com a borra de café da padaria, que já abriu uma vitrine para vender as peças que são feitas com a borra de café, do café que eles servem na padaria, como uma ação de sustentabilidade da própria padaria. Ela não está vencendo hoje as encomendas, ela não está vencendo. E a única coisa que ela precisava levar em consideração era o seu próprio território, na perspectiva da herança cultural, na perspectiva da sustentabilidade. E a gente tem visto isso acontecer em diversos outros artesãos, e isso vem em decorrência justamente dos espaços criativos da Augusto Cerdo Ribeira. Essas são algumas das festas, por exemplo, que eu viajo com eles e que a gente monta o espaço. Você pega festas que a gente começou, espaço criativo, com 15 artesãos, um faturamento de R$7 mil numa festa de 2 dias, para vocês terem uma ideia. Hoje, a última que nós fizemos foi agora, no final de semana retrasado, aqui em Registro, chamava Feira Encantos do Ribeira, nós tínhamos 30 artesãos, todos formalizados, todos com carteirinha da Sutaco, e venderam o equivalente a R$250 mil numa festa de 3 dias. Para vocês terem uma ideia do impacto que isso teve na vida deles, no trabalho deles, a partir do momento em que eles entenderam que não havia problema nenhum em ser pequeno. Mas o grande problema era que eles estavam completamente dissociados uns dos outros. Hoje eles já estão falando em coletivos, hoje o pessoal da cerâmica do Alto Ribeira já está se juntando em grupos de ceramistas, não estão trabalhando mais sozinhos, e tudo isso na perspectiva de a gente abordar esses fazedores de cultura, abordar as pessoas que trabalham com arte, cultura, desenvolvimento, empreendedorismo, alinhado a esse plano de economia criativa que tanto tem feito para a gente como inspiração. O plano é esse, como eu mostrei para vocês, né? Já daqui a pouquinho eu mostro direitinho. A gente concorreu ao Prêmio Jabuti no ano passado com esse trabalho lindíssimo no segmento de economia criativa. Ele é considerado o primeiro plano regional de economia criativa do país, né? Ele foi elaborado, ele está indo para o 4º ano de trabalho. Hoje, todas as prefeituras da região são nossas parceiras na perspectiva do plano de economia criativa. A gente comprou a marca da Augusto Cerdo Ribeira, quando digo a gente, é o Sebrae, tá? Comprou a marca da Augusto Cerdo Ribeira e disponibilizou a marca. Então, hoje, produtos e serviços que são inspirados no Vale do Ribeira ou levam em consideração produtos da tradição do Vale do Ribeira, banana, palmitos, pescados, tudo isso que se produz aqui, o queijo, o mel, leva nas embalagens o Rzinho do Augusto Cerdo Ribeira. Ou seja, para falar, isso daqui vem da maior região de Mata Atlântica preservada do planeta. Isso daqui vem de uma região com a maior concentração de comunidades tradicionais do estado de São Paulo. Isso daqui vem de uma região cuja qualidade de vida os coloca num patamar tão diferenciado do que é viver numa cidade grande, né? As pessoas que vêm para cá, elas conseguem perceber muito rapidamente que elas não estão suscetíveis à violência em nenhum momento. Elas conseguem perceber muito rapidamente que o rio, a molecada está nadando, ele não cheira podre, né? Eles conseguem perceber rapidamente que eu posso estar aqui em Registro, neste momento, e 1 hora depois eu posso estar na praia, em Cananéia. Eu posso estar na praia em Ilha Comprida, eu posso estar vendo caverna em Iporanga, eu posso estar circulando por uma das regiões mais fantásticas e desconhecidas do estado de São Paulo.
rompemos com o discurso de pobreza. A gente ainda tem que encontrar alguns manés falando ou se referindo ao Vale do Ribeira dessa forma. Mas se fizer isso na frente de um valente, porque ao longo do processo de execução do Dagosto Cerdo Ribeira, de construção do Dagosto Cerdo Ribeira, a gente falava muito, né, dessa questão de se entender uma região. Como é que o iguapense, que está ali vivenciando a sua região o tempo inteiro, vai saber ou vai se interessar ou vai entender que para ele manter um turista mais 2, 3 dias na região, ele tem que falar para ele que lá em cima tem uma cidade chamada Iporanga com cavernas incríveis. Como é que o cara de Cananéia, né, vai poder falar que tem uma rota do chá em registro que foi colonizada por japoneses, que é incrível para visitação e tal. Como é que eles vão se entender uma região, né? E aí a gente falou assim, a gente consegue definir muito quem é de Iguape é o iguapense, quem é de Canané é o cananeense, quem é de registro é o registrense, quem é do Vale do Ribeira, quem é do Vale. E aí surgiu o termo valente. Hoje está na língua das pessoas na rua. Quem é do Vale é valente. Ah, você é valente. Ah, nós que somos valentes, valente. O valente virou a forma como nós nos definimos dentro desse processo. Dá para sacar a diferença, né? De como essa relação estava empregada na nossa cabeça até 3, 4 anos atrás, 4 anos atrás, e como a gente começa a perceber hoje a partir de uma ação como essa, que levou em consideração aspectos. Lógico que levou em consideração o potencial da região, lógico que levou em consideração, mas acima de tudo nós levamos em consideração a necessidade de se trabalhar com a autoestima da população na perspectiva deles entenderem o território como inspiração. Foram 11 mil quilômetros rodados, entrevistas em profundidade, a gente tem entrevistas de 3 horas, 2 horas, com o senador da República e pescador de comunidades tradicionais, para você ter uma ideia. Foram oficinas na região inteira, Alto Ribeira, Médio Ribeira, cada oficina a gente tinha aí aproximadamente 250 pessoas em cada oficina. A gente, em Iguape, por exemplo, a gente anunciava no alto-falante da igreja para as pessoas irem lá no cinema e sentava todo mundo no cinema, lotava o cinema, a gente distribuía os mapas da cidade, as pessoas marcavam no mapa aquilo que era referência cultural para elas, falávamos sobre isso, falávamos sobre economia criativa com as pessoas e tudo mais. Essas oficinas resultaram num programa que propõe 25 ações em 3 eixos específicos, turismo, alimentação e artesanato. E é engraçado que essas 25 ações elas estão se desdobrando em dezenas de outras mais. Porque se tem uma coisa também que o plano de economia criativa precisa ser, é respeitoso, né? Com as diferenças, com as nuances. Então, vocês vão ver no Plano Regional de Economia Criativa, a gente não fala exatamente do que precisa ser executado, mas daquilo que precisa ser observado naquele lugar, com aquela população, na perspectiva de se executar algo relativo à gastronomia, algo relacionado ao artesanato. Enfim, é um processo muito respeitoso, sabe, gente, de construção, e obviamente que eu queria que vocês vissem. Esse daqui é um teaser que a gente fez sobre o plano para vocês entenderem um pouquinho mais e a gente detalha aí nas perguntas. Bem-vindos ao Vale do Ribeira, uma área mágica com cerca de 16 mil quilômetros quadrados no coração do estado de São Paulo. Uma região que abriga a maior faixa contínua de Mata Atlântica do país e de uma diversidade cultural que mescla diferentes culturas e tradições, formado por quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, indígenas, japoneses, libaneses, portugueses e tantos outros que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Além disso, nossa região conta com uma reserva hídrica estonteante, praias tranquilas e cercadas por belas paisagens, o maior conjunto arquitetônico tombado de São Paulo e uma gastronomia fora do comum. Valentes. Um apelido carinhoso adotado por essa gente que faz o Vale do Ribeira acontecer.
Um povo que redescobriu seu valor, seu lugar e os 1000 motivos do porquê dá gosto ser do Ribeira. Para tornar tudo isso ainda mais potente, a região do Vale do Ribeira foi palco do primeiro Plano Regional de Economia Criativa do Brasil, por iniciativa do SEBRAE e realização da Garimpo de Soluções, consultoria de atuação global, especializada em economia criativa e desenvolvimento territorial. Foi através de uma metodologia única, envolvendo escuta da população, que revelou a alma do território, encapsulado em produtos, serviços e vivências fascinantes. Ao todo, foram realizadas 106 entrevistas em profundidade, oficinas com 250 cidadãos, 12.000 quilômetros percorridos e meses de leituras, debates e articulações. Um plano estratégico com 25 ações práticas, com foco em turismo, artesanato, gastronomia e outros atrativos. Nossos parabéns a cada um dos 481.000 habitantes dos 22 municípios desse território mágico, onde a criatividade e a resiliência são parte do DNA que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Valorize cada vez mais os nossos produtores, artistas, artesãos, trabalhadores, empreendedores e fortaleça o Vale. Vamos fazer parte deste movimento, porque dá gosto ser do Ribeira. Hoje, a gente falar da nossa história, falar da nossa cultura, isso como inspiração, tem sido combustível para as nossas ações, né? O Dá Gosto é a linha que a gente segue e a quantidade de parceiros que a gente descobriu ao longo do processo. Todas as prefeituras, hoje o próprio modelo do Dá Gosto ser do Ribeira tem contribuído. Para vocês terem uma ideia, hoje as prefeituras estão colocando nos sites das prefeituras da região um espaço de empreendedorismo onde eles colocam todos aqueles que já aderiram nos seus produtos à questão da marca Dá Gosto ser do Ribeira. A gente tem prateleiras espalhadas na região toda. Na região toda a gente tem prateleiras espalhadas nos mercadinhos, nos supermercados, de produtos do Vale do Ribeira que tem a marca Dá Gosto ser do Ribeira. A gente conseguiu transformar muitos produtos que eram comuns em souvenirs, assim. Então, pensar na possibilidade hoje de trabalhar essa valorização tem sido o combustível que demonstra para a gente os resultados no trabalho que a gente tem feito. Enquanto gestor de cultura que fui ao longo de muito tempo aqui, para mim tem sido uma alegria perceber a população mais próxima daquilo que ela da sua própria história e da sua própria cultura, e como isso tem permeado muitos dos nossos trabalhos. É isso, gente.